Desde que começamos nossas aulas online, nós já estudamos os 7 dias da criação, nós já aprendemos sobre a família de José e como Deus pode transformar homens tão pecadores e imperfeitos numa nação, na nação escolhida por Ele. Nós estudamos algumas parábolas de Jesus e olha, foi um monte de coisa que a gente estudou nesses 10 domingos. Sim, já fazem 10 domingos que nós começamos a estudar online. A gente ficou tão juntinho e ao mesmo tempo tão longe, né? Que o coração da Tia Fê tá apertado de saudade de vocês. E a partir de hoje, nós vamos começar a estudar quem Jesus disse que Ele é através do Evangelho de João. Vai ser super legal. Vamos conhecer Jesus, como Ele se apresentou e como Ele deseja ser conhecido. Vamos? Imagine só você vivendo em total escuridão. Seria um caos. Imagina! É ruim não enxergar direito, não saber onde a gente tá, o que tem na nossa frente, se a gente vai tropeçar em alguma coisa ou não poder ver as outras pessoas. Mas quando há um mínimo de luz, como por exemplo, essa vela. Agora que eu acendi a vela, eu consigo ver alguns dos objetos que tem aqui perto de mim, como até, por exemplo, o que tem dentro dessa vasilha. Eu já tô vendo, e vocês? Não? Vocês querem ver? Então tá bom. Eu acho melhor acender a luz, né? Apagar a vela e acender a luz para vocês conseguirem ver, né? Pronto. Olha só o que eu tenho dentro dessa vasilha. Pão? Pão. Pão. Mas o que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? Essas coisas tão comuns, pão e luz, foram usadas para descrever Jesus. Ele mesmo que utilizou essas imagens para falar dele. Mas por que Jesus fez essa comparação? O que significa pão e luz? É isso que nós vamos descobrir nessa mensagem. no dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: A obra de Deus é esta: crer naquele que enviou. Então perguntaram-lhe: Que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer pão do céu. Declarou-lhes Jesus: Digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Um dia antes de falar sobre isso, havia acontecido a multiplicação dos pães e peixes. Você se lembra desse milagre? Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos e multiplicou e alimentou uma grande multidão. Mas ele alimentou e ainda sobrou cestos e mais cestos de pães e peixes. Foi um grande milagre. Jesus conhecia bem o que se passava na mente e no coração daquelas pessoas. Ele nem respondeu à pergunta que fizeram e logo mostrou que conhecia as intenções do grupo.
Mas Jesus não parou por aí e tocou em um assunto que conheciam e ansiavam: a vida eterna. Ele se apresentou como o pão da vida, o único capaz de dar a vida. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. E também: Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. João 9:5. Em João 8 e 9, Jesus se apresentou como a luz do mundo. É interessante você saber que os judeus tinham uma comemoração chamada de Festa dos Tabernáculos, em que lembravam do tempo em que viveram no deserto após terem sido libertados do Egito. Durante a comemoração, muitas velas eram acesas. Imaginem como a cidade e as casas ficavam bem decoradas e provavelmente foi no período da festa que Jesus se identificou como a luz do mundo. Vejamos o que essas palavras mostram sobre Jesus e sobre a nossa vida com Ele. Jesus é Deus. Quando Jesus disse, eu sou o pão da vida e eu sou a luz do mundo, não estava falando eu sou como eu sou uma menina, ou eu sou um estudante, ou eu sou uma médica, ou então eu sou brasileira. E um monte de exemplo. Jesus está relembrando as palavras que Deus falou para Moisés lá no deserto, quando se revelou a ele como Deus. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: O eu sou me enviou a vocês. Êxodo 3, versículo 14. Você consegue ver a semelhança? As pessoas que estavam conversando com Jesus conheciam profundamente todas as histórias do povo de Deus no deserto. Muitas sabiam de cor capítulos e mais capítulos e até livros inteiros do Pentateuco. Você se lembra o que é o Pentateuco? São os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quando Jesus falou sobre o maná, todos eles sabiam muito bem ao que ele se referia, mas ainda não entendiam uma verdade por trás daquela história. Jesus disse que o maná que Deus enviou, de uma forma milagrosa a cada dia, livrou o povo de morrer de fome no deserto. E ele, o verdadeiro pão do céu, foi enviado por Deus para saciar a fome espiritual de todos aqueles que creem nele, como eu, como você. Muitas pessoas tentam preencher o vazio dentro delas de várias formas. Algumas gostam de preencher esse vazio gastando dinheiro. Elas vão no shopping e gastam até o dinheiro que não tem para tentar preencher esse vazio. Outros tentam preencher com adrenalina, esportes radicais que colocam a própria vida em perigo, ou fazendo até algumas coisas erradas com medo de que alguém pegue, só para sentir aquela adrenalina dentro deles, falando, ai meu pai, tentando preencher, mas não conseguindo. E alguns tentam preencher usando drogas. Infelizmente, eles ainda não sabem que Jesus é o único que pode preencher todo o nosso ser. Durante a festa do tabernáculo, as pessoas deixavam suas casas e dormiam em cabanas para lembrarem que, durante os anos no deserto, seus antepassados viviam em tendas. Também iluminavam as casas e as ruas para se lembrarem da coluna de fogo que os guiava no deserto à noite, iluminavam todo o acampamento e indicavam a presença de Deus entre o seu povo. Ao dizer, eu sou a luz do mundo, Jesus estava ensinando que, assim como o Pai esteve presente entre os hebreus no deserto e não os deixou na escuridão, ele, Jesus, está no mundo e não deixaria que as trevas, ou seja, o pecado, tomassem conta do povo seu. Jesus, e somente Jesus, pode nos livrar do pecado e nos conduzir para a luz e para a vida. 4. A resposta dada a Jesus. Infelizmente, as pessoas que ouviram Jesus dizer que ele é o pão da vida e a luz do mundo
não deram ouvidos ao Senhor. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. João 6:66. Jesus teve outros discípulos que o abandonaram. Infelizmente, eles não conheceram Jesus verdadeiramente. Porém, os 12 que foram citados na Bíblia ficaram ao lado dele até o fim. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. João 8:20. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, obrigada por preencher nosso ser e a nossa fome espiritual, sendo o pão que desceu do céu. E obrigada por iluminar nossas vidas, sendo a luz do mundo. Te pedimos, Pai amado, que o Senhor nos ajude a refletirmos a sua luz e sermos instrumentos nas tuas mãos para que outros possam ter suas fomes saciadas e se afastem da escuridão do pecado. Obrigada por seu sacrifício na cruz e perdoe, Senhor, os nossos pecados. E é no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós oramos. Amém.